porque eu vou voltar a falar sobre o caso do pai e filho que foram assassinados, mortos a tiros na zona leste de Manaus. Pode encher a tela aí com as imagens das vítimas. Pai e filho. Pai, 23 anos. O menino, 2 anos e uma vida toda pela frente. Vida essa que foi tirada por um atirador lá na comunidade Valparaíso, na zona leste de Manaus. Cadê o vídeo? Coloca pra mim as imagens do momento da execução. A família, vinha na moto, o atirador se aproxima, faz vários disparos, o pai já cai morto, o menino desacordado e a mãe, mesmo baleada, levanta, se desespera ao ver o filho naquela situação. Ela corre, coloca o menino no colo e pede, pelo amor de Deus, para que alguém o socorra, para que alguém faça alguma coisa. Nesse momento, o único interesse da mãe foi na vida do próprio filho. São imagens lamentáveis de um crime covarde e extremamente violento, viu? Vem comigo pro telão da audiência, eu vou conversar ao vivo agora com a Mirna. Ela está acompanhando uma coletiva de imprensa, a delegada já falando a respeito desse caso, investigações em andamento. Atenção, hein, balanceiro? A Polícia Civil agora vai falar quem são esses suspeitos e qual a provável motivação. Mirna, tô contigo, minha amiga, bom dia para você, bom trabalho. Oi, Alisson, muito bom dia para você que está acompanhando o Balanço Geral. Alisson, ainda há pouco a delegada Débora Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, forneceu algumas informações, então, em relação a mais esse crime brutal que aconteceu no último domingo aqui na capital amazonense, mais precisamente ali na comunidade Valparaíso, no bairro de Jorge Teixeira, na zona leste aqui de Manaus, que infelizmente resultou na morte, então, do pequeno Lohan Miguel, de apenas 2 anos, Alisson, e do pai, então, desse pequeno, o Moisés de Souza Sena, que tinha, então, 23 anos. Eles foram mortos e você mostrou ainda há pouco para os balanceiros a forma cruel que eles foram mortos, Vários disparos de arma de fogo. Eles estavam, então, trafegando numa avenida bastante movimentada da comunidade Valparaíso, quando uma motocicleta aí com um homem para bem ao lado e faz, então, esses disparos. O Moisés, ele acabou morrendo ali mesmo no local. O pequeno Lohan ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E a mãe do Lohan, esposa do Moisés, ela chegou a ser socorrida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dela, segundo as informações, então, aqui da delegada, é estável. Ela deve fornecer, então, informações que devem desvendar, então, esse duplo homicídio, Alisson. A princípio, ainda de acordo com a delegada Débora, segundo as informações, segundo todas essas investigações, até o momento, o histórico aí do Moisés de Souza Sena não deixa nenhuma dúvida que ele era um homem de família. Então, ele não tem passagens pela polícia, inclusive está sendo um grande mistério para a Polícia Civil investigar esse duplo homicídio, porque até então, de acordo com as informações repassadas, ele era um homem do bem, ele estava ali naquele domingo passeando com a família. Então, até o momento, a linha de investigação segue sendo um mistério, Alisson? Inclusive, a delegada Débora, ela pediu para que os meios de comunicação fazem essa ampla divulgação das cenas que você acabou de vincular, para fazer justamente a divulgação da imagem desse homem, justamente para que a população possa ajudar a Polícia Civil a esclarecer e a elucidar, então, esse caso. Lembrando, Alisson, como eu falei ainda há pouco, Moisés estava num passeio de família, ali com a esposa e com o filho, o pequeno Lohan, de apenas 2 anos de idade, quando foi assassinado, quando foi executado. Inclusive, a delegada Débora Barreiros também levantou a hipótese dele ter sido confundido, então, com outro homem. Mas a linha de investigação, eles ainda não têm uma principal linha de investigação, justamente porque esse duplo homicídio segue sendo um mistério, Alisson. A gente falou bastante sobre esse caso, porque é um caso que assusta a população, porque, como eu falei, eles estavam passeando. Lembrando, aconteceu no último domingo, na tarde do último domingo, mais precisamente na Avenida Alarico Furtado, na comunidade Valparaíso, no bairro de Jorge Teixeira, na Zona Leste. Então, é um caso aí que segue sendo um mistério. A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, segue investigando. Já teve acesso a essas imagens que você acabou de vincular, Teve acesso a todas essas imagens das câmeras de segurança ali do local. E nas imagens é muito claro, Alisson, quando a gente consegue perceber que o homem, ele para, É um homem
que está na outra motocicleta, ele segue trafegando na mesma direção, para bem ao lado da motocicleta em que estava sendo conduzido tanto pelo Moisés, a garupa, né, a esposa do Moisés, mãe do Lohan, que estava com ele no colo. E aí faz esses disparos. O pequeno Lohan, Alisson, segundo a informação da delegada, ele foi atingido com um tiro na cabeça. E o pai, o Moisés, aí com vários outros disparos. E, infelizmente, acabou vindo a óbito ali mesmo no local. Como eu falei ainda há pouco, o pequeno Lohan foi encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. A mãe do Lohan segue ainda internada. O estado de saúde é estável. E a população agora, Alisson, pode ajudar a elucidar esse crime. Qualquer informação deve ser, então, feito para o 181, que é o número mais fácil. A gente sempre fala aqui 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, mas também qualquer informação pode ser repassada, inclusive para o número da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que daqui a pouquinho a gente vai passar a balanceiro para você que está acompanhando agora o Balanço Geral. Vou pedir para que a delegada Débora Barreiros, ela repasse esse número também da delegacia, mas qualquer informação será muito bem-vinda. E aí, Alisson, peço para que você coloque, enquanto eu estou aqui falando, coloque as imagens, justamente porque serão essas imagens que vão ser a peça-chave aí para conseguir elucidar esse crime. A gente vai conversar agora com a delegada Débora Barreiros. Muito obrigada pela sua participação, delegada. Mas nesse caso é um caso chocante, chocou a população aqui em Manauara, na verdade do estado do Amazonas, pela crueldade, porque a gente está falando de uma criança de apenas 2 anos, o pequeno Lohan, o pai dele, Moisés. A primeira linha de investigação, a Polícia Civil tem uma linha de investigação sobre esse caso? Olha, a gente está checando todas as informações e também tentando traçar o perfil da vítima, né? A gente tem que ali uma pessoa trabalhadora que estava num passeio de família, estava indo para o Musa com a companheira e a criança, um passeio totalmente comum, né? Então a gente vai primeiro fazendo esses levantamentos para conseguir ter uma linha de investigação. Nesse momento agora, o que a gente sabe é que ali, infelizmente, é uma área dita vermelha da nossa cidade. A gente não sabe se de repente ele foi confundido com alguém, né? E é por esse motivo também que nós estamos aqui e aproveitando a divulgação dessas imagens, pedindo que a população amazonense, qualquer informação que tenha, que nos passe. A gente está checando informação por informação. A equipe da Delegacia de Homicídios está toda em campo, tentando coletar outras imagens. A gente está fazendo levantamento de placa, levantamento de algumas denúncias que já chegaram de ontem para hoje, né? Então a gente aproveita o espaço e pede que a população, qualquer coisa, diz que para o 181 ou para o nosso WhatsApp também, que a gente mantém o sigilo das informações, como sempre foi. Delegada, então essas imagens das câmeras de segurança aí vão ser fundamental para conseguir elucidar esse caso. O depoimento também da vítima que está hospitalizada, que é a mãe do Lohan, a esposa do Moisés, também deve ajudar aí nas investigações. Nós temos uma vítima sobrevivente, graças a Deus, mas que a gente precisa também ter um pouquinho de paciência, porque ela acabou de perder a família dela, né? Então eu não posso simplesmente de uma maneira mecânica e tomar todas as informações que eu preciso agora. A gente está fazendo isso com calma, com o tempo que a família precisa também. E, mais uma vez, pedindo o apoio da população, que é fundamental. Às vezes, um apelido nos ajuda, né, a desvendar esse caso. E com a prisão desse cidadão, com certeza a gente vai conseguir delimitar o que aconteceu e entregar para a sociedade mais o resultado de um trabalho de investigação de homicídios. Delegada, e de acordo com as investigações, a gente tinha então aí um executor, era uma pessoa só que estava numa motocicleta. O pequeno Lohan, ele foi atingido com um disparo de arma de fogo na cabeça, e o pai dele, o Moisés? Também com disparos de arma de fogo. A gente ouve no áudio que tem pelo menos 10 disparos ali naquele momento. Então, assim, a gente, sabendo desses detalhes, delegada, parece ser uma execução, mas como a senhora acabou de destacar, ele tinha ficha limpa, não tinha passagem, né, pela polícia, então realmente segue sendo um mistério esse caso. Ainda é um mistério, a família não nos trouxe nenhum fato de preocupação, né? Eles todos foram pegos totalmente surpresa. Muito obrigada. Delegada, já ia esquecendo. Eu passei o número 181, que é o Disque Denúncia, né, da Secretaria de Segurança Pública, mas a senhora pode passar, então, o telefone da própria DHS para qualquer tipo de denúncia? Sim, nós temos o 981 18 9535. Que é o número da DHS, né?
falam diretamente com os investigadores da Delegacia de Homicídios. Muito obrigada, delegada. Portanto, Alisson, as informações, os detalhes, né, da delegada Débora Barreiros, ela que é adjunta, então, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que trata, então, desse caso, que está investigando esse caso. Como a gente comentou ainda há pouco, é um caso brutal, é um caso que choca a população amazonense, porque a gente está falando de uma criança de apenas 2 anos, o pequeno Lohan. E como a delegada destacou, Alisson, até então aí continua sendo um mistério, porque ainda não tem necessariamente uma linha de investigação traçada, porque o Moisés, aí a vítima, né, ele não tem passagem pela polícia, pode ser que ele tenha sido confundido. Lembrando que aquela área de onde aconteceu esse duplo homicídio, comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, como a delegada destacou, é uma área vermelha, infelizmente é uma área extremamente perigosa aqui de Manaus. Então as investigações seguem e qualquer informação, qualquer detalhe, até um apelido, como a delegada citou, pode ajudar a Polícia Civil, através da DHS, a solucionar, né, a elucidar, na verdade, esse caso, Alisson. Então qualquer informação pode ser repassada para o número da DHS ou então através do 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Alisson. Mirna, obrigado pelas informações. Agradeça também a delegada por conversar com a equipe da Record. Já já a gente fala novamente, tá, Mirna? Coloca para mim aqui, por favor, o vídeo do momento da execução. Por quê? Polícia Civil agora traz uma nova informação. Essa morte, a morte tanto do Lohan Miguel, de apenas 2 anos, quanto do pai dele, o Moisés Sena, de 23, podem ter sido por engano. Essa é a nova informação que traz a Polícia Civil. E realmente, se a gente for analisar nas imagens, pela forma com que o assassinato aconteceu, o atirador não tinha como ter certeza em quem ele estava atirando. O Moisés estava de capacete. Olha lá. E aí, os disparos acontecem. São mais de 10 tiros. O atirador nem olhou para trás. Ele fez os disparos e seguiu viagem. Eu não estou conseguindo identificar se o Moisés estava de capacete ou não. A imagem está um pouco embaçada, não sei, viu, se o Moisés estava ou não estava de capacete, o que poderia ali dificultar a identificação por parte do atirador. A mãe do Lohan Miguel estava sem capacete, a gente consegue ver nitidamente nas imagens. Então, pelo menos essa mulher, ele teria a confirmação de quem era. Isso se o bandido conhecer esse casal. E isso se ele realmente não tiver confundido, não tiver errado o alvo. Porque é isso que a Polícia Civil acredita. Acompanhe comigo, balanceiro, a linha do tempo de toda essa história. Lohan Miguel, Moisés e a mãe, companheira do Moisés e mãe do Lohan Miguel, saem de casa na tarde de domingo. A família estava indo para um passeio, era um momento de alegria, era um momento feliz para essa criança que estava indo para um parque com os pais. Qual é a criança que não gosta? De repente, quando eles passam pela Avenida Alarico Furtado, esse cenário muda. Eles passam a ser perseguidos por um motociclista. Esse motociclista se aproxima, atira 10 vezes e vai embora. A mãe, meu Deus, depois de ter sido baleada, depois de cair da moto, correu, colocou o filho no colo para tentar socorrê-lo, para verificar se ele estava vivo. Só que o Lohan Miguel foi atingido por um disparo na cabeça. E, infelizmente, não resistiu a esse ataque. As investigações estão em andamento, o crime ainda cercado de mistérios. A polícia não sabe dizer o que aconteceu e conta com o seu apoio, tá? Principalmente você, morador da Zona Leste, você, morador da comunidade Valparaíso. Se você tem qualquer informação, sabe quem é esse atirador, reconheceu a moto que ele estava usando, liga para a polícia, denuncie esse caso. 181 é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e temos também o 190, a linha direta da Polícia Militar. Um dos casos mais covardes, mais inacreditáveis que a gente já trouxe para você aqui no Balanço Geral Manaus.